Gênesis 22, versículo de número 7. Acharam aí? Uma pergunta muito intensa. Brincadeira, eu não vou fazer 1h30 não, 1h29 tá bom, né? Domingo passado eu não estive aqui, estive ministrando em uma outra igreja lá em Alphaville, e a gente vem com saudade, né, da igreja, e bom ver vocês, amém? Tem hoje pela primeira vez? Alguém? Alguém? Não? Pela primeira vez tem? Casal? Amém? Deus os abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Muito bem, abriram lá? Gênesis capítulo 22, versículo de número 7. Isaque disse a seu pai: meu pai. E o pai disse: sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã, por cada vida que aqui está, cada homem, mulher, jovem, criança. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pela liberdade que a tua palavra tem, Senhor, neste lugar. Peço-te, Senhor, agora a tua bênção sobre a igreja, sobre cada um, Senhor, que veio participar do corpo e do sangue de Cristo, cultuar a ti, celebrar junto, Pai. Que seja uma bênção, Senhor, o culto desta manhã para as nossas vidas, porque o culto, na verdade, é para ti e não para nós. Prestamos culto a ti, Senhor. Que agora, Senhor, venha subir a ti, Senhor, todo o louvor que foi prestado, porque quando nós, Senhor, cantamos, é nós falando contigo, mas quando ouvimos a tua palavra, é o Senhor falando conosco, e nós queremos ouvir a tua palavra. Por isso, Senhor, fale conosco, Senhor, que agora o teu Espírito, Senhor, venha atuar em nossas mentes, corações. Para isso submetemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra como ela é, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas for, ó Deus, para falar a tua palavra pura, verdadeira, simples, completa, como ela é, que ela então, Senhor, agora crie, Senhor, no coração de cada um, Senhor, uma fonte que jorra para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito venha superabundar neste lugar, para teu louvor, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Vamos ler de novo o texto? Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, disse Abraão ao seu filho. Isaque respondeu: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assente-se, por favor. Agora que você se assentou, olha assim atrás, para o lado, dá um bom dia assim para aqueles que você não viu hoje. Fala: bom dia, que bom que você veio, tá bom? Se você sentiu perfume, fala: está perfumado. Se você sentiu outra coisa, não fala nada, tá bom? Muito bem. Abriram lá em Gênesis. É um texto muito conhecido, mas nós não vamos nos deter no sacrifício de Isaque. Mas vamos fazer um pano de fundo e entender a pergunta, porque essa pergunta é a chave do Evangelho. A pergunta que Isaque fez a respeito do cordeiro é a chave do Evangelho. O Evangelho inteiro está com base nessa pergunta. A vinda de Jesus tem base nessa pergunta. O sacrifício de Jesus tem base nessa pergunta. Então, prover para que chegasse o nome Jeová Jiré, o Deus que proveria alguém para substituir o sacrifício, tem a ver com a pergunta crucial de Isaque. A pergunta que saiu da alma de alguém que cresceu junto a um pai temente a Deus e cheio de fé. Então vamos só recapitular um pouco a história de Abraão. Abraão, ele tinha o sonho, a necessidade de ser pai. Há um intercurso na vida dele, ele tem um filho com Agar, a serva de Sara, que Sara havia dado a ele a serva para que ele tivesse um filho. Ele teve um filho, o nome do filho era Ismael.
Capítulo 21, ele se despede de Ismael. Ele já havia nascido Isaque, depois de algum tempo, conforme a promessa. Sara teve o filho era Isaque. Sara teve ciúmes, então, de Agar, assim vice-versa. Então teria que agora assumir o filho verdadeiro, o filho legítimo do casamento. Então, Abraão, triste, se despede de Ismael, se despede de um filho, manda a mãe, que era Agar, e seu filho Ismael embora. Deus abençoa, eles recebem uma herança, porém, agora veio a prova do amor ligada ao sonho. Quem aqui tem sonho? E quem aqui ama? O amor é sacrificial, o sonho não. O amor é sacrificial. A prova que Deus daria agora para Abraão tinha a ver com o amor e não com o sonho dele. O sonho dele era ser pai, ter um filho nascido dele, com a sua esposa que ele amava, Sara. O filho veio. O sonho, além de ter o filho, era que esse filho gerasse filhos e filhos e filhos. E que então a promessa que Deus havia dado para ele, lá em Gênesis capítulo 12, se cumprisse. E ele se tornasse o pai de nações. Mas Deus vem agora e faz uma proposta contrária à própria promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Ok. Só que a sua promessa precisa estar ou passar pela prova do amor. Quem você ama? A promessa ou aquele que prometeu? Abraão teve que passar pela prova do amor. Ou você ama somente a promessa, ou você ama aquele que prometeu e que é poderoso para cumprir. Então Abraão, na sua prova, ele agora é testado no amor dele a Deus. Porque amor ao filho, é claro, qual pai e a mãe que deseja ter um filho que quando tem não ama? Sim ou não? Eu não ouvi. Sim ou não? Aê! Então, se você tem um sonho, de repente esse sonho se realiza, e é justamente aquilo que você mais queria, você ama falar sobre isso, você tem privilégio, você tem alegria de falar sobre esse sonho. E de repente, Deus chega em você e fala: agora me dá esse sonho. É como chegar numa criança, você acabou de dar aquele chocolate que a criança mais ama, aí na hora que a criança vai pôr na boca, você fala: tá, você tira. É legal, não é? Naquele momento, o legal no sentido contrário, né? Naquele momento, Abraão, ele ouve de Deus: pega teu filho, o teu único filho. Mas ele tinha dois, não tinha? Mas ele fala: teu único filho, porque era o filho da linhagem, era o que iria gerar, era o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaque. Então, o teu único filho, e leva ele para sacrificar, me oferece ele em holocausto. Era comum naquela época, na região do Mediterrâneo, alguns sacrifícios acontecerem. Havia alguns que adoravam Moloque, que para terem fertilidade, para terem bênçãos na agricultura, riquezas, sacrificavam um filho, entregavam nas chamas de Moloque. Já havia uma crença cultural naquela época. Não era a primeira vez que alguém exigia um filho. Só que agora parecia que Deus estava se comparando a um falso Deus, a um Deus pagão, a Moloque. Me dá o seu filho, sacrifica ele para mim, queima ele por mim.
O sacrifício, ele teria que imolar o filho, matar o filho, por isso ia colocar em cima de um altar com madeira e depois atear fogo. Está entendendo ou não? Não é um contrassenso? Não parece uma coisa que não tem nada a ver com Deus? Mas Deus agora estava testando o amor de Abraão a ele mesmo, ao próprio Deus. Talvez Deus tenha te colocado numa situação em que você não sabe o que fazer diante de duas escolhas. E você fica, meu Deus, e agora o que eu faço? Então a resposta é: faça o que Deus disse para você fazer. Porque Ele quer saber aonde está o seu coração. A Bíblia fala que o povo de Israel foi levado para o deserto e testado no deserto para saber onde estava o que deles? O coração. Mas Deus não sabe? Sabe. Só que Deus quer provar para você, para que você saiba aonde está o seu coração, porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Ou o seu tesouro é Deus, ou o seu tesouro são as coisas materiais, ou as coisas físicas. Então, ele olha para Abraão e fala: me dá o seu filho. Abraão simplesmente obedece. Ele amava a Deus. Ele amava a Deus. Eu quero dizer hoje algo já muito simples agora para você, para abrir uma aspas aqui, e daqui a pouco eu fecho. Deus não vai pedir o seu filho para você matar o seu filho não, tá bom? Ok? Então, para que ninguém vai falar: eu ouvi Deus falar o mesmo, pastor, eu fui lá e matei meu filho. Não. Sai, capeta, em nome de Jesus. Ok? Estou falando de algo que tinha a ver com o evangelho. Depois disso, nunca mais. Ok? Então, se você ouvir uma voz: mata o seu filho, foi o capeta e não Deus. Combinado? Fecho aspas, volta a mensagem. Bom, porque ali Deus quis testá-lo. Havia promessa sobre promessa. Havia um amor de um homem que ficaria para toda a história, e tinha a ver com o próprio amor de Deus para com a humanidade, em oferecer sacrifício para que nós pudéssemos ser perdoados. Então a Bíblia fala que agora Abraão, ele é testado no sonho, perdeu o sonho de ser pai. O primeiro filho se despediu. O segundo filho, que seria o primeiro de fato, que era o da promessa, Isaque, ele então agora teria que sacrificar, e tudo aquilo que ele havia sonhado ter, iria aonde? Ralo abaixo. Muitas vezes Deus nos coloca numa situação assim, onde parece que tudo foi por água abaixo. Parece. Você entendeu? Parece. E aí ele vai, ele prepara o menino. Ele pega o menino. Ele pega a lenha. Ele prepara tudo. Se fosse nos dias de hoje, pegaria o carvãozinho, pegaria lá o acendedor do churrasco. Você entendeu? Prepararia tudo e levava. E foi o que ele fez. Só que chegou um momento, eu vou imaginando a mente daquele garoto. Ele vai olhando e vai falando: peraí, ninguém trouxe animal. Não tem um cordeiro aqui, não tem um cabrito, não tem um bezerro, não tem nada, não tem nenhum gatinho. Brincadeira. Não tem nada aqui. Lá na Coreia acontece, aqui não. Não tem nada aqui. Peraí, pai. Chegamos. Ok, está tudo pronto, estou vendo que está o altar aí, tem madeira em cima. Espera aí, e o sacrifício? Aonde está o cordeiro? Aonde está aquele que será sacrificado?
E eu quero que você atente para a resposta de Abraão. A resposta de Abraão não apontou para Isaque. Apontou? Não. A resposta de Abraão apontou para Deus. Isso é atitude de fé, de alguém que ama de verdade a Deus e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você não tiver uma resposta, a sua resposta estará em Deus. Então, quando você se ver numa situação onde não há o que responder, volte-se para Deus, aponte para Ele, Deus proverá. Abraão, olha no versículo de número 7, número 8, ele diz assim: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover para si o cordeiro, meu filho. Em algumas traduções está: Deus proverá para si o cordeiro. Deus não falou filho, Abraão, melhor falando, Abraão não falou filho, Deus pediu você para mim. Ele não chegou lá todo melancólico: filho, vou te contar a verdade. Deus, até hoje eu confiava em Deus, sabe? Mas hoje Ele me pediu algo terrível, filho. Eu vou ter que matar você. Ele não teve nenhum momento de melancolia, ele não teve nenhum momento de desespero. O coração dele podia estar fervendo, mas ele não demonstrou em momento nenhum. Ele mostrou que ele continuava crendo em Deus, como Deus assim se apresentou a ele, e amando a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus acima do próprio filho. Quem aqui que é pai e mãe já disse para o seu filho ou sua filha: eu amo a Deus mais do que eu amo você? Quem já fez isso? Eu já fiz isso várias vezes com os meus filhos e eu faço isso. Falo: filhos, eu amo muito vocês, mas amo mais a Deus. Você viu como a dificuldade? Se Deus pedisse para você, se você fosse o Abraão naquele dia, você fugiria, não era? Você seria como Jonas. Fugiria. Então, você precisa amar primeiro a Deus. A regra aqui, a mensagem que está aqui nessa palavra, é que o teu amor tem que estar no lugar certo. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Se o teu amor está direcionado a alguém ou a algo, o teu amor é falho. Então Abraão mostra que ele amava a Deus acima do próprio filho. O filho era o sonho dele. Mas imagina, na velhice, Abraão teve Isaque quando ele tinha 100 anos de idade. Aos 100 anos de idade ter um filho. E agora o filho, na sua adolescência, ser sacrificado. Imaginou? Então Deus estava mostrando uma prova de amor que Ele mesmo faria. A pergunta de Isaque: aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Aonde está quem será sacrificado? Aonde está quem irá a esse altar? Aonde está quem irá morrer? Abraão não disse: você, filho, é o sacrifício, mas disse: Deus proverá para si o cordeiro. Então vem comigo lá em João, capítulo 1. A resposta está no Evangelho. Porque só tem uma explicação para aquele sacrifício, aquela tentativa de sacrifício. Se o Evangelho, se o Novo Testamento não fosse escrito, nós não conseguiríamos entender essa relação entre Deus e Abraão. Mas nós encontramos aqui, no livro de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista
responde, através do Evangelho de João, o evangelista, responde à pergunta de Isaac. Ele diz, no dia seguinte, viu João Jesus aproximando-se e disse, vejam ali, este é o Cordeiro de Deus que tira. A resposta que Isaac queria veio aqui. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? A morte de Isaac não mudaria nada na nossa história, somente entristeceria uma família, um pai sonhador, e mais nada, frustraria um sonho de um homem de fé. Embora lá em Hebreus capítulo 11 diz que Abraão cria que mesmo que Isaac morresse, Deus o ressuscitaria dentre os mortos, mas seria uma frustração ver o filho morrer. A Bíblia então mostra que havia agora um pai sendo preparado para demonstrar como um pai iria sacrificar o próprio filho. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu filho. Então olha um para o outro e fala, você acha que ele vai te livrar do inferno se você não crer? É muito sério isso. Se ele não poupou o próprio filho, você acha que ele vai te poupar do inferno se você não crer? Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A condenação está em não crer. Então, há um pecado que nos separa de Deus. Há um pecado que precisava ir para o fogo. Há um pecado que precisava ir para a cruz. Há um pecado que precisava morrer. Havia pecadores e pecadoras que precisavam de um sacrifício, e o de Isaac não mudaria a história. Mas então a pergunta de Isaac, aonde está o Cordeiro? Em João, aquele que apresenta Jesus, o Filho de Deus, vem a resposta, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus veio para morrer em meu lugar, em teu lugar, para nos substituir da morte eterna, do sacrifício eterno, onde não haveria salvação nenhuma para nós. Isso é a maior prova de amor. Se Abraão provou que amava a Deus acima do amor pelo seu filho, Deus provou que amava a nós acima de qualquer circunstância, promessa ou criação, e entregou o filho dele para morrer por nós. Então olha para alguém e diga, você é amado por Deus. E este amor custou muito caro. Está entendendo? Você é amado por Deus e este amor custou muito caro. Então vamos imaginar agora a situação de um pai. Vamos olhar Deus como um pai, como de fato Jesus nos ensinou a chamarmos Deus. Não é assim que Jesus nos ensina? Ele fala, quando vocês forem orar, orem, o quê? Pai nosso que estás nos céus. Deus nos ensinou a termos uma relação com Deus de paternidade. Então vamos ver o pai agora. O pai que não colocaria um cordeiro no lugar de Jesus. O pai que deixaria o filho morrer na cruz por nós. Qual o sentimento agora? Você consegue entender o sentimento de Deus? Ele assume uma função de paternidade com Jesus, mas Jesus era Deus, pastor, é verdade, Jesus era Deus, mas ele estava ali como homem, na posição de filho, e pai, Deus como o pai. Vamos então entender esse sentimento. Isso é tão forte que lá na cruz Jesus diz para o pai, Deus meu, por quê? Quem aqui quer ter o sentimento de abandono paterno? Alguém quer isso? Não.
Jesus sente na cruz o que Isaac estaria sentindo ao perceber que o pai iria sacrificá-lo. Sentimento de abandono, rejeição. Você entendeu? Então Jesus sabe qual é o seu sentimento de rejeição, o seu sentimento de abandono, o seu sentimento de perda, o seu sentimento de frustração. Ele sabe tudo isso. Só que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Ele sabe tudo que você passou e Ele foi lá para passar no seu lugar. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e assumimos essa posição, então começamos a entender que o sacrifício dele foi suficiente para todas as áreas da nossa vida. Salvou a nossa alma, curou o nosso corpo e deu-nos vida eterna. Mas quando nós não entendemos a pergunta de Isaac, continuamos dizendo que a nossa vida é um sacrifício. Ah, você não sabe o que é sacrifício. Ah, me sacrifico todos os dias para cuidar dos meus filhos. Não, você não está morrendo todos os dias. Estou aqui me sacrificando, não. Você não foi para o holocausto. O sacrifício é morte. Então a pergunta de Isaac foi: quem vai substituir? Lá naquele monte havia lá um cordeiro, um cabritinho lá preso para ser sacrificado. Mas lá no Gólgota, no monte das caveiras, Jesus foi sacrificado. Não houve ninguém que entrasse no lugar dele. Não houve um discípulo que dissesse: mata a mim. Não houve ninguém que dissesse: coloca eu no lugar dele. Mas a Bíblia diz que zombavam dele, cuspiam e diziam: tu não és médico? Cura a ti mesmo. Então Jesus passou por todo sentimento de abandono que vocês possam imaginar. Mesmo assim, não deixou de cumprir a missão dele de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia não diz que ele limpou. A Bíblia diz que ele tirou. Não sei se alguém tem algum problema de semântica aí, mas a palavra é diferente, não é? Limpar é uma coisa, tirar é outra. Então olha para alguém e diga: ele tirou todos os seus pecados. Ele tirou. Faz assim com a mão. Ele tirou todos os seus pecados. Você está livre. Coloque-se em pé. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tirou. Você não é mais um pecador se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele tirou. Você não carrega mais essa marca, porque você carrega agora o sangue de Jesus que te purificou de todo o pecado. Por quê? Porque Ele tirou. Não faz mais parte da sua vida. Assim como nós pegamos um lixo, tiramos o lixo dentro de casa e alguém leva embora, Ele tirou os seus pecados, foram cravados lá na cruz. E a escritura de dívida que constava no seu nome, a Bíblia diz que Jesus cravou lá na cruz, zombando publicamente de Satanás. O diabo não pode mais te condenar. Ele não pode mais te acusar. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos orar agora. E você vai falar: Senhor, eu achava que eu ainda era um pecador. Ah, pastor, mas e agora? Quer dizer que você é santo?
Você foi santificado em Jesus. Porque o pecado pode ser um acidente, mas não uma vida. Você pecar por acidente significa que você ainda é carne. E claro, pode acontecer. Agora, você viver em pecado significa que você ainda não foi salvo. O salvo não está mais em pecado. Por quê? Porque ele tirou o seu pecado. Você vai falar com Deus agora. Se você está em pecado, você fala: Senhor, tira hoje o meu pecado. Oh, Cordeiro de Deus, tira hoje o meu pecado. Mas se você não tem mais, não está vivendo em pecado, então você vai dizer: Senhor, obrigado por ter tirado de mim o meu pecado, ou os meus pecados. Você está livre agora para viver uma nova vida. Assim como Isaac desceu daquele monte e assumiu a posição de filho, e então gerou uma descendência para Abraão, e através dessa descendência, todas as famílias da terra foram benditas. Hoje, você assume a posição de filho, porque alguém subiu no monte em seu lugar. Então agora, faça aquilo que Deus quer. Abençoe as famílias na terra. Viva como um verdadeiro filho de Deus. Por onde você passar, carregue a marca de Cristo. Vamos orar? Querido Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor, ministrada nesta manhã. Maneira, Senhor, rápida, sucinta, mas, Senhor, necessária. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não queremos, Pai, que o pecado faça parte das nossas vidas. Nós não aceitamos mais, Senhor, o pecado ter domínio sobre nós, porque a Tua palavra diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Se não terá mais domínio sobre nós, Senhor, a nossa vida agora precisa ser baseada na santidade, na fé, no amor a Ti. Como assim, Senhor, foi Abraão, por amar a Ti, Senhor, rejeitou até mesmo o próprio sonho. Ah, Deus, que cada um que aqui está possa, Senhor, ter a vida totalmente voltada a Ti e entender que o sonho realizado sem o Senhor é pesadelo. Mas, Senhor, o sonho realizado com o Senhor, esse de fato é promessa conquistada. Pai, em nome do Senhor Jesus, traz, Senhor, agora a cada um esta realidade. Remove, Senhor, que de alguma maneira possa trazer danos, ó Deus, sobre a igreja, sobre as vidas que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, que haja a manifestação do poder do Teu Espírito sobre toda a igreja, sobre cada um desses homens e mulheres, jovens e crianças, em nome do Senhor Jesus, e que toda a mancha do pecado cesse agora, que haja a purificação da mente, sentimentos, emoções, do corpo, em nome do Senhor Jesus, que cada um viva em santidade, obediência e fé. E para viver isto, Senhor, é necessário amar a Ti. O princípio da santidade está ligado, Senhor, ao amor a Ti, porque quando nós amamos a Ti, nós não queremos ferir-te. Por isso, Pai, agora em nome do Senhor Jesus, que cada um tenha um amor ajustado em Ti, como Abraão assim o tinha. Por isso o Senhor foi até o final naquilo, ó Deus, que o Senhor o chamou para fazer. Pai, pedimos a Ti as Tuas bênçãos, misericórdia sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar. Quero chamar aqui à frente os pastores, presbíteros, aqueles que vão auxiliar na ministração da ceia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. Tudo bem? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. Fala sobre a ceia. Olha, metade da igreja tem função. Olha que bênção. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 32. Vocês acharam aí? Acharam? O que recebi do Senhor, eu também vos ensinei.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é sangue derramado por vós. E ele fala que é o sangue da aliança, do novo testemunho. E ele diz: fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes do meu sangue, comerdes do meu corpo e beberdes do meu sangue, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quero falar sobre esse novo testemunho. O testemunho do Isaac findaria ali naquele monte, porque ele não tiraria o pecado de ninguém. O testemunho ou a aliança de Jesus para conosco, esse sim tira o nosso pecado. Pastor, mas por que o senhor está falando de pecado? Porque foi o pecado que levou Jesus à cruz. Não foi o alface que você deixou de comer no almoço. Foi o pecado. Não foi o pudim de leite que você come deliciosamente depois do almoço. Que saudade do pudim de leite. Foi o pecado. Não foram remorsos. Foi o pecado. Então, o pecado é que nos afasta de Deus. E o sangue do novo testemunho, o sangue da nova aliança, ele tem a ver com a separação do mundo. Por isso é necessário que o Espírito Santo esteja sobre a igreja e na igreja. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem está preparando a noiva para a chegada do noivo. E ele está voltando. Sabe, todas as vezes que eu venho para um culto de ceia, no meu coração vem dizendo: Senhor, seria maravilhoso o Senhor voltar durante a ceia. Tremendo. Que Ele volte agora. E se Ele voltar, você está preparado? Se ele voltar, o elevador sobe ou desce? Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou seu sangue selando a nova aliança. Nessa nova aliança, não depende do seu sacrifício, não depende de nada que você faça, nenhum ato de alto flagelo vai purificar você. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não é o que você deixa de comer, o que você deixa de beber, mas sim é o Evangelho, o poder do Evangelho que vem, a palavra dele lavando você e o sangue de Jesus te purificando de todo o pecado. Então no sangue da nova aliança, o trabalho foi todo dele e não seu. Foi ele que fez. Foi suficiente. Foi suficiente. Você não precisa fazer nada. Não é como uma cláusula contratual que de repente as partes leem e falam: acho que deveria constar aqui mais alguma coisa. Aí, como o contrato já está assinado, vamos fazer um adendo. Alguma coisa que venha aderir a esse contrato e validar junto com ele. Não há necessidade disso no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente. Então não é o que você faz, é o que Ele fez. Assim como a oração não depende de quem faz a oração, depende de quem ouve. Porque é Deus quem ouve as nossas orações, é Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Então, por mais que eu possa usar qualquer tipo de oratório ou retórica e falar de alguma maneira que seja bonita para que você venha falar: uau,
Se não agradar a Deus, não adiantou nada. E aí me lembro da história de 2 homens que foram se apresentar ao Senhor. Um deles, ao entregar as ofertas, dizia: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu cumpro a tua lei, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. E depois Jesus fala: o publicano ficou na porta do templo, nem sequer entrou, e só disse: Senhor, batendo no peito, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: qual oração foi ouvida? Sim, foi a do publicano. As palavras simples, porém verdadeiras: tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Então não fique caçando palavras. Abra o seu coração agora. Fale com Ele. Fale com Ele agora. Deixa eu ver você. O Espírito Santo mover-se em você agora. Deixa o Espírito Santo causar em você algo novo, porque já houve a substituição. Então não há nada que você faça que mude o que Deus fez. Não, não, não. Não há nada que você faça que melhore o que Deus fez. Não, não, não. Você só precisa ser aquela pessoa que reconhece que se não fosse Ele, você já teria sido consumido. Feche seus olhos, abra o seu coração e fale com Ele. Faça o seu autoexame. Fale como você está e como você quer ser. Que você quer amá-lo sobre todas as coisas. Que o amor por Ele precisa ser maior do que pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, namorada, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pela sua família. Porque se não for o seu amor está na direção em ti, firme fundado em ti. Então você vai orar ao Senhor, você vai falar com Ele, você vai permitir que o Espírito de Deus cause em você o impacto necessário. Que nada impeça aquilo que Deus vai fazer na sua vida agora. Que nada impeça, que nada tire a sua atenção, e você possa falar livremente com o Senhor, e que o Espírito Santo venha te levar aquilo que Ele quer fazer nesta manhã, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já se fez sacrifício por nós. Receba toda a unção necessária, o poder necessário, a vida necessária, e viva para Deus agora. Comece a orar. Oh Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Nós te louvamos, Pai, por esse momento na tua presença, pela palavra liberada, pela libertação liberada. Te louvamos, Deus, pelo teu Espírito que está operando neste lugar. Manifesta o teu poder curador, libertador, restaurador, transformador, em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo, ó Deus, que de alguma maneira está impedindo o caminhar cristão, caia por terra agora. Manifesta, Senhor, o teu poder agora. Purifica, Senhor. Liberta, Deus, da prisão do pecado. Liberta, Senhor, agora de todas as travas. Em nome do Senhor. Que o sangue de Jesus venha sobre toda a igreja, Senhor, para que todos venham entender que é este sangue que nos purifica, pois tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Oh Deus, nós te louvamos. Bendito seja o teu nome, Pai. Olha, necessidades e perdoa, Senhor. Libera o perdão. Oh Deus, libera misericórdia sobre a igreja que a tua mão
bondade e misericórdia seja sobre cada um agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Estamos convictos, ó Deus, que o Senhor ouve e nós te agradecemos, Pai. Bendito seja o teu nome para todo sempre, para todo sempre, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Todos me ouvem? Todos? Minha caixa está boa, então, né? Bom, Jesus pregava para multidões, não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada, certo? Então você vai agora pegar o pão, vai dar graças e você vai comer. Você vai pegar o cálice, vai dar graças e beber. Mas antes nós vamos orar agora, consagrando os pães e os cálices, amém? Os pastores estejam à frente dos pães, estejam à frente dos cálices, à frente, e nós vamos, estendam as mãos, e nós vamos orar aqui consagrando, amém? Pai de amor, nós queremos consagrar agora, Pai, pães e cálices. Senhor, há algo forte acontecendo aqui hoje. Por isso, ó Deus, qualquer ação maligna, espiritual, contrária a esse momento, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, a consagrarmos os pães e os cálices, simbolizam, Senhor, tipificam o teu corpo e teu sangue. Que cada um, Deus, que aqui está, venha ser curado de enfermidades, liberto de males, purificado, em nome do Senhor Jesus. Que haja um manifestar do teu Espírito sobre todos aqueles que participarem da ceia, Pai. Por isso, consagramos esses pães, consagramos esses cálices, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode servir, tomar e comer, tomar e beber, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
perceberam? Não é necessário nada a não ser nós. Isso é amar a Deus. Independente de qualquer coisa, é nós e Deus. O céu se abriu, a glória de Deus se manifestou, independentemente de qualquer tecnologia, porque a glória está nele e não em nós. Amém? Louvado seja Deus. Aplausos para ele. Pode se assentar. Vou cantar um canto. Não, fica de pé. Estou em pé ainda, que cante pé. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo que foi dado por criança. Que foi dado por criança. Eterna. Maior prova de amor. Maior prova de amor. Alegria em todo tempo. Tem amigos de família. Tem amigos, família, muito bom. Foi Jesus, meu amigo, verdadeiro. Ele fez tudo a vida, a salvação. Louvarei ao Senhor. Louvarei. Pode se sentar. Nós não sabemos o que aconteceu, mas parou de funcionar. Mas o importante é nós funcionarmos, amém? Até a câmera foi desligada. Deus sabe todas as coisas. Jesus disse que o maior momento de oração acontece dentro de um quarto onde não tem ninguém vendo. De repente virou um quarto de oração. Porque éramos nós e Deus. Amém. Somos nós